E o inverno mal chegou e o friozinho já se instalou em várias partes do país. E se você quiser aprender como decorar e preparar a sua casa para o inverno, deixando ela mais quentinha, mais aconchegante, mais aquecida, fica comigo nesse vídeo. Oi gente, eu sou a Nani do blog Uma Casa para Decorar, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu vou te ajudar a enfrentar o friozinho, a deixar a sua casa mais aquecida e muito mais aconchegante, com algumas dicas simples e fáceis de implementar. Então bora para essas dicas. E a dica número 1 é com relação a mantinhas e almofadas. E sim, gente, é um tanto óbvio que as mantinhas elas ajudam a aquecer, mas aqui eu tenho algumas dicas que talvez vocês não utilizem. Talvez vocês vão começar a utilizar daqui para frente. Sabe essas mantinhas de microfibra que tem uns pelinhos? Elas são super macias, super confortáveis, bem quentinhas. Então, ao invés de você utilizar à noite para dormir e no dia seguinte guardar ela no armário, você pode utilizar ela como uma peseira na sua cama. Então, basta você dar uma franzidinha nela, colocar ela nos pés da cama, fazer um composê aí de cores com as almofadas e você vai ter uma decoração linda, super aconchegante, que dá realmente essa sensação de casa mais aquecida. E eu não sei se vocês já viram, mas existe ainda o chamado coberdron, que é um cobertor com edredom ou xerpa. Então, esse tipo de cobertor, de edredom, ele também é todo fofinho de um lado e do outro lado ele parece um edredom. Então, também fica muito bonito para colocar na cama e além de ser muito quentinho e muito aconchegante. Então, para o inverno é legal fazer essa troca, tirar, né, aquilo que for mais leve da sua cama e usar esse tipo de cobertor com mantinha. E eu falei da cama, mas o mesmo vale para o sofá. E no sofá, então, você pode colocar essas mantinhas e tem algumas que são específicas para sofá, que inclusive tem um tamanho um pouquinho menor e você pode colocar ele de ladinho ali no seu sofá ou pode colocar ele em cestinhos, em cachepôs no chão, bem do ladinho do sofá também e fica super fácil, super na mão para quando você sentar no sofá para assistir TV, assistir um filminho, uma série. Eu mesma tenho aqui em casa, eu deixo aqui do ladinho do meu sofá. E é muito gostoso, esse modelinho que eu tenho, eu vou deixar aqui na tela para vocês verem. Ele é um modelinho que ele é um plush de um lado e do outro lado ele parece uma lã de ovelha. Então é muito quentinho, gente. Vocês não estão entendendo o quanto que é gostoso, que é quentinho. Então fica muito legal essa ideia para colocar no sofá, realmente vai aquecer o seu ambiente. E além desses que eu mostrei, tem também os de tricô, que também estão super em altas, que dá para vocês utilizarem tanto nas capinhas de almofadas quanto nas mantinhas. Além desse modelinho de tricô, a gente tem o maxi crochê, o maxi tricô, que também é uma ideia muito bacana, tanto para peseira, quanto aquela almofadinha de nó, então também é muito legal a gente utilizar isso na decoração. Inclusive, falando de maxi crochê, eu deixei uma ideia muito legal de um banquinho feito de maxi crochê, que tá lá no vídeo de 11 decorações baratas e fáceis. Então, se vocês ainda não viram esse vídeo, corre lá que tem outras ideias muito legais. E é claro que aí ou você vai ter que fazer um do it yourself ou comprar esse produto pronto, que é um produto artesanal. Não necessariamente vai ser um item super baratinho, mas vale muito a pena porque fica muito lindo e realmente dá esse ar de aconchego. E ainda tem esses de pelinhos, que é tipo uma pelúcia mesmo, que a gente vê muito em almofadinhas, também tem muitas vezes mantinhas assim, então dá pra gente usar muito essa ideia e colocar não só na manta, quanto na almofadinha. E eu vou deixar o link desses produtinhos que eu citei aqui na descrição do vídeo. E como vocês puderam ver aqui, além de aquecer o ambiente fica muito chique. E inclusive, gente, tem um vídeo aqui no canal que tá sensacional, com várias ideias de como deixar a sua casa chique, com cara de casa de rico. Então, se você ainda não viu, clica aqui nos cards e deixa salvo aí para você assistir depois desse vídeo e também vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E a dica número 2 é com relação aos tapetes. E os tapetes eles têm a função não apenas de decorar e unir os móveis da sala, mas também de aquecer e trazer essa sensação de aconchego. Então ele vai ser importante justamente para gerar um isolamento térmico do piso,
principalmente para casas que possuem ou piso cerâmico ou piso de porcelanato, que são naturalmente mais frios. Mas também é válido, obviamente, para quem possui pisos de madeira, laminado ou até o vinílico, que são pisos um pouquinho mais quentes. Apesar de que no inverno a gente sempre gosta de ter algo quentinho para pisar, mesmo quando se trata de madeira. E eu falo por experiência própria, porque mesmo com o piso de madeira que eu tenho aqui no meu apartamento, ainda assim faz muita falta ter um tapetinho no inverno para dar esse aconchego extra. E aqui você pode utilizar esses tapetes mais levinhos ou os tapetes mais encorpados. Se você tiver como trocar ao longo do ano e substituir os tapetes mais levinhos por um tapete um pouco mais encorpado, um pouco mais grosso no inverno, vai ficar muito bacana. Mas se não, você pode utilizar essas sobreposições com esses tapetes de pelinho. Então colocar esses menorzinhos por cima do tapete que você já tem, então vai dar um aconchego ainda maior para esse período do inverno, e aí no verão você tira esses tapetes de pelinhos. A dica número 3 é com relação a cortinas. E aqui vale a mesma história do tapete. Eu sei que muita gente usa cortinas mais levinhas. Então se você conseguir no inverno colocar uma cortina um pouco mais pesada, com tecido um pouco mais encorpado, isso também vai trazer uma sensação maior de aconchego e vai ajudar na questão das frestinhas que muitas vezes as janelas possuem e que sempre acaba entrando um arzinho um pouco mais frio. Então, com uma cortina um pouco mais pesada, com certeza vai amenizar esse arzinho frio que muitas vezes ainda consegue entrar pela janela. Agora, se ao longo de todo o ano você já usa realmente uma cortina que já é mais pesada, o que você pode fazer para ter essa mudança, né, e esse aconchego ainda maior, é mudar um pouquinho a cor da cortina no inverno. E aqui a gente entra justamente na dica número 4, que é de usar as cores da estação. Então aqui a troca é simples, a gente vai deixar as cores mais claras, mais alegres, mais leves, para usar no verão, e a gente vai usar as cores mais sóbrias, mais fechadas no inverno. E aqui a gente pode usar um marrom, um caramelo, um verde oliva, um azul mais acinzentado. Então essas cores que são um pouco mais sóbrias, mais escuras, que são típicas de inverno. E aqui novamente, se você quiser entender um pouco mais sobre como combinar as cores e a sensação que as cores passam, eu tenho um vídeo também aqui no canal sobre como utilizar as cores na decoração, e eu também vou deixar o link aqui nos cards e na descrição do vídeo, caso você ainda não tenha assistido. E a dica número 5 é com relação à iluminação. E a iluminação ela tem um papel muito importante na sensação de aconchego e de calor, inclusive. Apesar da gente utilizar atualmente essas lâmpadas de LED, que elas são tipicamente mais frias, né, fisicamente falando, se a gente encostar, elas não são lâmpadas que esquentam muito, a temperatura de luz ela pode influenciar na sensação de calor. E eu já expliquei isso com maiores detalhes lá no vídeo sobre iluminação, e eu também vou deixar o link aqui nos cards e na descrição do vídeo. Mas a ideia principal aqui é que vocês utilizem as luzes mais quentes, ou seja, essas luzes que são mais amarelinhas. Então elas possuem uma temperatura de cor mais quente, que é apenas visual, mas ainda assim vai gerar uma sensação de aconchego muito maior para o seu ambiente do que se você utilizar uma luz branca. E você pode utilizar essas lâmpadas mais quentes não apenas na sua iluminação principal, na iluminação central, mas também nos abajures e nas arandelas. E se você quiser incrementar ainda mais a sua decoração, você pode usar essas maravilhosas lanternas de chão. E eu vou deixar o link dessas belezinhas aqui na descrição do vídeo, caso você queira investir em uma delas. E você pode colocar vela dentro dessa lanterna de chão e ela sim vai contribuir para aquecer o seu ambiente, além do aspecto visual. Porém, obviamente, vela requer muito cuidado, gente. Então sempre utilizem as velas ou com essas lanternas de chão, ou com algum suporte, algum tipo de proteção de vidro ao redor dessa vela, para não ter perigo de acontecer nenhum tipo de acidente, especialmente se você tem animais ou crianças. E atualmente tem ainda essas velinhas aromáticas que, além de deixar tudo muito mais aquecido, deixa a casa muito mais cheirosa e uma vibe incrível. Mas eu sei que nem todo mundo gosta de vela ou tem medo de usar velas justamente por conta desses possíveis acidentes, ou por ter criança ou ter um animalzinho. E nesse caso você pode utilizar a vela de LED.
É uma opção que também vai trazer essa sensação de aconchego, apesar de não ter o aquecimento real, né? Mas é uma opção mais segura e que vai também dar esse ar super legal e super aconchegante para sua casa. E por último, você pode ainda acrescentar o varal de luz. Ele também pode trazer um visual super aconchegante para esses dias de frio. E dá para fazer umas composições muito lindas com ele. E o melhor de tudo é que ele é barato e é só ligar na tomada e pronto! Você já vai ter o seu ambiente muito mais aconchegante. E a dica número 6 é com relação a cabeceiras estofadas. Nessas horas, uma cabeceira estofada faz muita falta, porque às vezes a gente quer encostar para ler um livro, para assistir TV, para ouvir uma música, e aí tá aquela parede gelada que não é nada legal no inverno. Então, se você não tem uma cabeceira estofada, você pode pensar em algum projeto de do it yourself. Tem vários projetos muito legais na internet, de cabeceira Captonê, de cabeceira modelo colmeia, de cabeceira em gomos. E também, obviamente, tem modelos lindos prontos de lojas online. E eu também vou deixar alguns modelinhos super bonitos aqui para vocês. E com isso, além de conseguir se proteger do frio, você vai conseguir fazer um upgrade na decoração do seu quarto. E aí só vai faltar você pegar o seu chocolate quente ou o seu cappuccino e partir para assistir a sua série favorita ou o seu filminho. Então é isso, pessoal. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de curtir e de se inscrever aqui no canal para mais vídeos de arquitetura e de decoração. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!